Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 20, Se não verdes sinais e milagres. Lembrando, esses trechos que eu vou estar lendo é um resumo do meu resumo. O capítulo é muito mais completo, você pode estar lendo ele completo no aplicativo da Bíblia ou ouvindo o audiobook. Então vamos lá. Os homens estimam o caráter segundo aquilo que eles próprios são capazes de apreciar. De espírito estreito e mundano julgavam a Cristo por seu humilde nascimento, seu traje modesto e o meio de vida em que labutara. Não eram capazes de apreciar a pureza daquele espírito isento de qualquer mancha de pecado. E muitas vezes isso vale para mim e para você, onde nós estamos olhando para o exterior, olhando por aquilo que enxergamos e não vendo as coisas como verdadeiramente são. Aqui está falando principalmente, Jesus estava falando principalmente sobre o pessoal de Nazaré, porque conheciam ele desde a infância. E aí agora, ele com 30 anos, quando iniciou seu ministério fazendo milagres, eles não acreditavam porque conheceram ele a vida inteira e nunca viram ele fazendo milagres. Conheciam o caráter dele, sabiam que ele era muito bom, sabiam que ele nunca tinha errado, mas não o reconheciam como o Messias por causa de toda a sua vida. Eles olhavam e pensavam, não, impossível. O filho do carpinteiro, o filho de José, trabalhou na carpintaria a vida inteira. Impossível ele fazer essas coisas, ele nunca fez isso antes. Então, julgavam por aquilo que eles conheciam. E cabe a nós não cairmos nesse mesmo erro, de olharmos para o exterior, tanto das pessoas quanto de Cristo, olharmos para a aparência. Isso acontece muito quando olhamos para a igreja, olharmos para a aparência da igreja e julgarmos, aqui não é um lugar ideal por causa que a igreja faz essas coisas erradas. Não devemos olhar dentro da igreja ou em lugar nenhum colocando as pessoas como a Cristo. Devemos sempre olhar para Cristo e sempre buscar olhar ao melhor de cada um. Chegando em Caná, encontrou grande multidão rodeando a Jesus. Aqui está falando do nobre que tinha um filho que estava prestes a morrer e os médicos já tinham desenganado esse homem. Encontrou grande multidão rodeando a Jesus. Coração ansioso, procurou abrir caminho até a presença do Salvador. Ao ver apenas um homem simplesmente vestido, poento e exausto da viagem, vacilou-lhe a fé. Duvidou que esse homem pudesse realizar o que viera a lhe pedir. E aí, novamente, uma pessoa olhando para Cristo e olhando com olhos humanos, olhando para as características que não representavam uma divindade, uma realeza, e sim um homem como qualquer outro. E a fé dele vacilou. Muitas vezes, algumas coisas que nós vemos pode fazer com que a nossa fé vacile dentro da igreja ou fora da igreja. Acontecimentos da vida podem fazer que a nossa fé vacile, mas não devemos deixar que isto aconteça. Jesus já conhecia esta dor antes que o nobre houvesse partido de casa. Vira-lhe o Salvador a aflição. Jesus conhece as nossas dores, ele conhece as minhas dores, ele conhece as suas dores. Jesus já sabe, desde antes de chegarmos a ele para pedir em oração, ele já sabe o quanto estamos sofrendo. E ele vê isso e ele sente isso, ele se compadece disso. Sabia também que o Pai estabelecera em seu espírito condições a crer em Jesus. A menos que sua petição fosse atendida, não o havia de aceitar como Messias. E quantas pessoas que eu e você não conhecemos, que colocam a Deus em dúvida porque estão sofrendo dificuldades, estão sofrendo provações e a sua fé vacila. Se Deus me desse um emprego, eu poderia crer. Se Deus me desse um outro emprego, eu poderia guardar o sábado. Se Deus me desse um relacionamento, porque eu estou solteiro, estou sofrendo, preciso de alguém, eu entenderia que Deus é Deus. Se Deus fizesse isso por mim, se Deus me desse uma cura, aí sim eu entenderia que Deus é Deus. Inclusive aqui eu lembro de uma situação que eu estava indo para a igreja, estava lá na porta da igreja recepcionando,
E uma irmã veio chegar a conversar comigo, com outro irmão, e me perguntou, por que você vem para a igreja? Aí eu continuei, irmão, por que você vem na igreja? E ela falou, por causa de cura. Porque ela tinha um problema de saúde sério. E ela ia para a igreja porque ela queria a cura. Ela não queria Jesus, ela não queria a salvação, ela não queria transformação na vida dela. Ela queria a cura do problema dela. O que muitas igrejas hoje vendem por aí. O que muitas pessoas vão atrás de prosperidade. E isso acontece nos dias de hoje, acontecia nos dias de Jesus. E sempre vai acontecer até que esse mundo acabe. Mas cabe a eu e a você não cairmos neste mesmo erro. No entanto, o nobre possuía certo grau de fé, senão ele não teria ido para a igreja, não teria ido a Jesus, ele tinha um certo grau de fé, pois viera pedir aquilo que se lhe afigurava a mais preciosa de todas as bênçãos. Jesus tinha um dom ainda maior para conceder, desejava não somente curar a criança, mas tornar o nobre e sua casa participante das bênçãos da salvação. E aqui está uma lição preciosa para nós, eu acho que eu falei isso em outro vídeo. Deus se importa com o seu problema? Sim, Ele se importa. Deus se importa que você está desempregado? Sim, Ele se importa. Deus se importa que você está sofrendo porque não está em um relacionamento ou seu relacionamento está com problemas? Ele se importa. Deus se importa que seus filhos estão com problemas, drogas e o que quer que seja? Ele se importa. Mas tudo isso fica em segundo plano quando o assunto é a sua e a minha salvação. Tudo é segundo plano quando o assunto é a salvação. Deus, se você está sem um emprego e Deus quer te manter assim, é porque isso poderia interferir na sua salvação. Se está passando por alguns problemas, está passando por dificuldades e não está resolvendo, você está pedindo, está clamando e não está acontecendo nada, pode ter certeza que o assunto principal na lista de Deus é a salvação. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dor, não importa qual que é a doença que está deixando você numa cama, ou alguém que você ama. Tudo isso está baixo quando o assunto é a salvação. Este nobre representa muitos de sua própria nação. Interessava-se em Jesus por motivos egoístas. Hoje, a mesma coisa. Muitas pessoas vão atrás de Jesus quando estão com problemas, com dificuldades, com aflições, não conseguem resolver e aí vão a Cristo. Inclusive, esse é um argumento que os ateus usam muito, que as pessoas só vão a Deus, só têm a Deus porque têm dificuldades, porque têm problemas, porque se não tivessem, não iriam. E isso é uma realidade em muitos dos casos, na maioria dos casos. Por isso que tem muitas igrejas que quando fala de prosperidade, de curas e milagres, cheias, porque as pessoas estão em busca de prosperidade, curas e milagres. Pensamentos egoístas. Esperavam por meio do seu poder qualquer benefício particular e fazia depender sua fé a obtenção desse favor temporal. E se não vem a prosperidade, se não vem a cura, eu abandono minha fé e vou para outro canto. Inclusive muitas pessoas vão para centros de macumba e outras coisas assim, porque não tiveram os seus pedidos atendidos por Deus e elas acham que Deus é um garçom. Tem que vir e ficar servindo as suas bênçãos e preocupações temporais. Não olhando para o futuro, não olhando por vir. Deus olha além do que a gente olha. Deus vê além. Enquanto nós estamos com os olhos presos aqui, enraizados neste mundo, Deus está vendo um futuro eterno para nós. Ignoravam, porém, sua eternidade espiritual e não viam a necessidade que tinham da graça divina. Muitos ignoram que precisam de um Salvador. Muitos ignoram que precisam de uma transformação espiritual. Muitos ignoram que um novo nascimento é aquilo que importa. Importa nascer de novo. Viu que seus motivos em buscar Jesus eram egoístas. Sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter. Em profunda aflição compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Conheceu que estava em presença daquele que lia os pensamentos e a quem tudo era possível. Então o nobre, quando ouve as palavras de Cristo, ele entende que ele precisava de uma transformação, que a vida do filho dele estava em suas mãos. E aqui quando diz que a vida do filho dele dependia disso, da incredulidade, a incredulidade dele poderia custar a vida do filho dele, não era a vida do filho dele aqui, terrena, mas a vida do filho dele no porvir. A minha incredulidade, a minha falta de fé
o meu descaso, o meu despreparo espiritual podem afastar toda a minha família do caminho da salvação. A minha fé vacilante, a minha falta de compromisso com Deus podem afastar toda a minha família do caminho da salvação. Eu posso perder meus filhos por isso, posso perder minha esposa por isso. Eu, como sacerdote do lar, eu, como cristão transformado, aquele que nasci da água e do Espírito, devo mostrar uma transformação e nunca deixar minha fé vacilar. Não importa o problema, não importa a circunstância, eu tenho que ser firme nas minhas convicções de que Deus está no controle de tudo e que Ele vai fazer o que é certo para a minha salvação e a da minha casa. Como Jacó prevaleceu, o Salvador não pode recusar o pedido de uma pessoa que a ele se apega, alegando a sua grande necessidade. Se você se apegou a Deus, lutou com Deus, não vou te abandonar, até a tua bênção chegue a mim. Quando isso acontece, a palavra de Deus é: vai, disse o teu filho vive. O nobre deixou a presença do Salvador com uma alegria, paz e alegria que nunca antes experimentara. Quando ele lutou com Cristo, naqueles poucos instantes ali, ele percebeu que ele tinha uma fé vacilante, que ele tinha que mudar, e ele mudou. Cristo percebeu a mudança em um instante e falou: vai, o teu filho vive. E ele foi confiante de que a palavra de Deus era cumprida. Caná não distava muito de Cafarnaum, de modo que o oficial poderia haver chego à casa na tarde do dia. Isso foi de manhã, ele poderia ter chegado à tarde, em que estivera com Jesus, mas não se apressou na jornada do regresso. Só na manhã seguinte chegou a Cafarnaum, confiante no que a palavra de Deus ia se cumprir, ou vai se cumprir. Eu e você temos que ter essa mesma confiança, quando nos apegamos a Deus, confiando que a promessa vai se cumprir. Não importa as coisas terrenas aqui. Se eu estou passando dificuldades aqui, Deus tem permitido, lógico que tem as lutas, lógico que tem as ações, consequências das minhas escolhas, consequências de pessoas atuando ao meu redor, os planos malignos tentando sim fazer com que minha fé desfaleça, mas tenho que ter confiança de que a palavra de Deus, o maior desejo de Deus para a minha vida, que é a minha salvação, vai se cumprir, a salvação da minha casa vai se cumprir. Tenho que seguir confiante nisso. Isso vai me dar uma paz e alegria que nunca eu havia experimentado. E uma confiança de que eu posso demorar o tempo que for para chegar em casa, que haverá salvação em minha casa. O nobre desejava conhecer mais de Cristo. Ao ouvir-lhes posteriormente os ensinos, ele e todas as suas casas se tornaram seus discípulos. Sua dor foi santificada para a conversão de toda a família. Graças àquele encontro com Cristo, graças às palavras de Cristo, graças àquela batalha espiritual que ele teve ali, a confiança que ele passou a ter na palavra de Deus, ele começou a conhecer mais a Cristo, se entregou a Cristo, viveu por Cristo e toda a sua família também fez o mesmo. Aquele que abençoou o nobre em Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós. Como o aflito pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre. Ai, um carro, ai, uma casa, eu pago aluguel ainda, ai, o meu emprego, ai, o meu relacionamento, ai, sempre olhando para as coisas aqui dessa terra. E da obtenção das nossas petições fazemos depender nossa confiança em Deus. Só vou confiar em Deus, só vou seguir a Deus se assim o for. Eu só vou fazer um pacto com Deus se assim o for. O Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos e retarda o deferimento de nossos pedidos, a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça, deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo. Se você busca Deus por algum egoísmo, por alguma bênção terrestre, por alguma dificuldade que você está passando aqui e só acredita a sua fé, se isso se resolver, Deus quer que isso se acabe agora. A sua fé não deve depender das suas orações atendidas. Confessando nosso desamparo e necessidade, cumpre-nos confiar
inteiramente a seu amor. Cumpre-nos confiar no amor de Deus e que Deus, que está no controle de tudo, vai fazer aquilo que é melhor para mim e para você. E aí, claro, cabe a mim e a você também aceitarmos a vontade de Deus. Não adianta nada tá bom, agora eu confio. E aí chega a resposta para você. Agora você tem que largar o seu emprego para guardar o sábado. Não, mas peraí, tá difícil aqui, né? No povo, como é que eu vou arranjar outro emprego? Quando a palavra vem a mim, quando eu conheço a verdade, eu tenho que largar tudo para viver aquilo que a palavra diz, ou assim diz o Senhor. E confiar que Deus vai cumprir as promessas. E Ele vai. Para a gente encerrar, tendo pedido suas bênçãos, devemos crer que as receberemos. E dar-lhes graças porque temos recebido. Antes de eu receber a bênção, já estou agradecendo por ela. Antes de eu ter a minha casa, já agradeci porque Deus me deu uma casa. Antes da minha inteira conversão, antes da cura da minha família, já estou orando, agradecido porque Deus me deu a bênção. Então vamos ao cumprimento dos nossos deveres, certos de que a bênção terá lugar quanto mais dela necessitarmos. No momento em que não houver saída, ali Deus vai atuar. Quando houvermos aprendido e assim fazer, saberemos que nossas orações são atendidas. Quando houvermos aprendido e assim fazer, as nossas orações serão atendidas. Que eu e você possamos de fato aprendermos a lição com Cristo, aprendermos as lições que temos tido aqui. Se os irmãos têm acompanhado desde o primeiro dia, comecei no capítulo 5, já estamos no 20. São 15 dias de estudo constante do Espírito de Profecia, lições maravilhosas, tem transformado a minha vida. Espero que tenham ajudado também os irmãos, que possamos continuar nessa caminhada, aplicando todos esses conhecimentos à nossa vida, que de fato nossa confiança esteja no Senhor, que as nossas confiança, a nossa fé não esteja nas bênçãos que pedimos, e se não receber, não elas desfaleçam. Possamos sim confiar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, e lembrar que o maior desejo de Deus para a vida de cada ser humano, para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, é a salvação. Se o irmão tem alguma dúvida do que a gente conversou aqui, deixa nos comentários. Se tem algum comentário, lê o capítulo completo, quer compartilhar com a gente aqui para crescermos juntos no estudo da palavra, deixa nos comentários. Os pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou ler e orar por cada um. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos deu lições valiosas hoje, que a nossa fé possa ter inteira confiança em Ti, que não alimentemos a nossa incredulidade, que de fato abandonemos-as e temos confiança de que o Senhor está fazendo tudo o que é melhor para nós, Senhor amado. Que o Senhor está esperando a nossa verdadeira entrega para cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.